Oi, meu nome é Cristiano e hoje eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica intitulado Análise de padrões espaço-temporais nas variáveis e indicadores do CINIS/CINISA. Meu orientador foi o Carlos Henrique Ribeiro Lima e eu sou do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília. O saneamento é um direito expressamente previsto pela Constituição Federal e, devido à importância socioambiental, é essencial que se disponha de informações relevantes a respeito das variáveis relacionadas ao saneamento em todo o território brasileiro. Nesse sentido, o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o SINIS, ele cumpre atualmente o papel de maior ferramenta de informação sobre o serviço de saneamento no país, tendo dados com grande abrangência tanto temporal quanto espacial, contando com mais de 155 indicadores, e com isso diversos desafios vão permear a temática dos dados na área de saneamento, porque quanto maior e mais complexo o conjunto de dados, mais difícil é analisar eles de forma convencional. Com isso em mente, esse trabalho tem como objetivo realizar uma análise exploratória das informações disponíveis no SINIS, utilizando para isso ferramentas de análise multivariada, como análise de componentes principais, PCA, e CAMINs, para identificar padrões e correlações nesses dados, identificar fatores que influenciam nos dados, servindo de embasamento para a tomada de decisão no serviço público. Em relação aos dados utilizados nesse trabalho, foram importados dados agregados relacionados a água e esgoto de vários anos e foram realizadas inferências estatísticas e manipulações utilizando a linguagem de programação R. A primeira análise realizada foi uma análise de correlação de Spearman, que basicamente consiste em uma análise não paramétrica que averigua a correlação positiva ou negativa entre diferentes parâmetros. O que se fez aqui foi colocar os indicadores que tinham mais de 50% de prestação no ano de 2020 em relação à água e analisou-se quais tinham relações positivas e negativas. Após isso, realizou-se a análise de componentes principais, que consiste em uma ferramenta de análise multivariada que visa explicar o máximo de variação possível de um conjunto muito grande de dados, convertendo as variáveis em variáveis não relacionadas, chamadas de componentes principais. Então, ou seja, é pegar uma quantidade muito grande de dados e transformar em componentes principais, que são um conjunto menor de dados, que explicam a maior variabilidade possível daqueles dados. Com o resultado do PCA, foi possível perceber que os indicadores que maior explicam a variabilidade dos dados, ou seja, aqueles que mais variam entre os municípios, são os índices de faturamento de água e os índices de consumo de água. Além disso, através do PCA e da análise de Spearman, foi possível destacar nitidamente grupos de indicadores com características muito diferentes. Foi possível estabelecer grupos de indicadores, por exemplo, que estão altamente relacionados e tem a ver com o índice de perdas na distribuição. Outros, um grupo relacionados às tarifas cobradas e um grupo relacionado à medição de água, um grupo relacionado a faturamento e um grupo relacionado à produtividade econômica. Buscou-se compreender como a região do país afetava o resultado do PCA e percebeu-se que, plotando uma elipse que representava as regiões, a região norte e nordeste se deslocavam em direção ao grupo de indicadores relacionados às perdas na distribuição de água, enquanto as demais regiões do país estavam bem homogêneas e deslocadas em relação ao grupo de indicadores de hidrometação, ou seja, medição de água. Foi realizado também o CAMINS, que consiste em um método de agrupamento não supervisionado, onde se busca agrupar os municípios de forma a obter a maior similaridade entre elementos em um mesmo grupo. O resultado do CAMINS novamente corroborou para a ideia de que a região norte e nordeste do país são mais influenciadas pelas perdas distribuídas ao longo da rede de distribuição de água, e o resto das regiões do país tem uma maior taxa de hidrometação em relação às regiões norte e nordeste. Os resultados apresentados até aqui já trazem uma melhor compreensão a respeito dos indicadores. Podem, por exemplo, embasar uma escolha dos principais indicadores a serem utilizados em uma análise de serviço de abastecimento. Além disso, foi possível estabelecer relação entre a região do país e os indicadores relacionados à perda e os indicadores relacionados à eficiência econômica.